Como trabalhar a habilidade de tomar decisão em sala de aula ajuda no desenvolvimento do pensamento crítico? Vamos lá? Gente, eu sei que principalmente depois dos últimos acontecimentos aí da Samili com a professora, a moda se tornou falar mal da educação positiva, mas eu vou falar, gente, do que eu estudei e ainda estudo, então eu falo aqui da ciência, do que a ciência diz e do que eu vejo também no dia a dia em sala de aula com os meus alunos. Para começar, vou falar, gente, tirar logo o elefante da sala, que existem situações que são negociáveis, que dá sim para a criança escolher, existem situações que não, existem situações que são maiores do que isso e que a gente precisa, como nós, né, adultos, com o cérebro já desenvolvido, precisamos mostrar que nem tudo é negociável, mas existem situações que dá para negociar sim. Vou dar um exemplo agora que eu vivo no dia a dia. Por exemplo, eu trabalho muito com projetos, você já me segue aqui há um tempo, você sabe disso, que eu falo sempre de projetos que eu tenho com os meus alunos. E quando eu vou aplicar algum projeto, normalmente eu comunico aos pais antes e eu falo com os pais, olha, eu vou conversar com a criança e se ela se interessar, ela vai fazer. Se ela não se interessar, tudo bem, ela não faz. Ah, mas o que ela vai fazer enquanto isso? Ela vai fazer outras coisas. Ela vai fazer outras coisas que também vão proporcionar o aprendizado dela. E por que eu dou essa opção? Porque eu sei que se ela fizer obrigado, só por obrigação mesmo, não vai ter nenhum aprendizado significativo naquele projeto. Por mais que ele seja legal, por mais que ele seja sensacional, se ela fizer por obrigação, não vai ter aprendizado significativo. Às vezes a gente pensa, nossa, mas esse projeto é tão legal, como que ela pode dizer não? Gente, cada um é cada um. Às vezes tem criança que vai aprender desse jeito, às vezes tem criança que não, que vai preferir sim ficar na sala fazendo outra coisa, ou que vai preferir, enfim. E esse tipo de escolha é uma escolha clássica e que muitas vezes, antes de eu comunicar aos pais, eu vou perguntar para a criança para ver o que ela acha, os pais mesmos já falam, não, pergunta se a criança se a criança se interessar, pode fazer sim, não tem problema. Normalmente é essa a resposta que eu tenho dos pais, ainda bem eu tenho pais maravilhosos, eu amo trabalhar com os pais dos meus alunos, são pais assim excelentes, não tenho o que dizer, são todos maravilhosos. E normalmente é essa a resposta que eu recebo deles. E é uma resposta que me deixa muito satisfeita, porque é exatamente isso que eu busco, sabe? Ah, mas... E essa é uma questão que eu sempre recebo. Gente, mas se fala não, se a criança fala não, tudo bem. Até porque quando a gente dá duas opções, a gente tem que estar ok com a criança escolhendo uma ou outra, sabe? A gente nunca vai dar uma opção que a gente não vai estar ok com aquela opção. Até porque, se a gente der uma opção que a gente não tá ok com ela, provavelmente o aluno vai escolher essa opção. Porque a vida é assim, gente. Normalmente, se a gente der uma opção achando que o aluno vai escolher a outra, sabe? A gente tem que estar ok com as duas opções. Dito isso, gente, quando a gente dá opções para as crianças, elas vão parar para pensar na consequência daquela decisão. Por exemplo, um exemplo aí dos projetos, né? A criança vai pensar, se eu fizer o projeto, eu vou ter isso, isso e isso. Se eu fizer uma atividade em sala em vez do projeto, eu vou ter outras coisas aqui. Então, isso ajuda a desenvolver o senso crítico da criança. Então, uma coisa tá atrelada à outra, gente. Porque quando você para dar essa opção para a criança, ela passa a pensar o quê? Nas consequências. Sozinha ela vai pensar. E aí ela vai decidir sozinha qual vai ser a melhor para ela. Claro, gente, que todas as opções que a gente der ali são opções que não tem nenhuma consequência, assim, perigosa nem nada do tipo. Por isso que nós adultos temos que, né, dar opções ali que a gente sabe que ambas vão ser boas para a criança. Por isso, gente, que quando a criança está obedecendo só por obedecer, é muito mais difícil ela desenvolver esse pensamento crítico e essa habilidade de tomar decisões. Quando a gente dá as opções para ela, ela vai avaliar ali, passar por todo um processo de avaliação para tomar a decisão. Mesmo ela sendo criança, mesmo ela sendo pequena, ela vai parar para pensar e às vezes, depois que ela tomar a decisão, ela vai se arrepender, mas aí ela vai lidar, né, com as consequências da decisão que ela tomou. E às vezes, numa outra oportunidade, ela vai tomar uma decisão diferente, baseada numa decisão anterior que ela tomou e às vezes não gostou muito, às vezes, né, se arrependeu. E tudo bem, acontece, né? São coisas que acontecem na vida e aí mais pra frente ela às vezes vai tomar uma outra decisão diferente, mas ela só vai tomar uma decisão diferente porque lá atrás ela teve uma oportunidade de escolha. E aí, gente, é isso que é o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, uma coisa simples, sabe? De dar ali uma opção, sabe? Às vezes
preparar uma coisa ali que também vai ser boa pra criança e dar a oportunidade dela escolher, sabe? Duas coisas que são boas, mas que dá a oportunidade dela escolher. E, gente, quando ela escolhe, ela faz com muito mais vontade. Quando ela escolhe aquilo, ela faz com muito mais vontade, o que torna o aprendizado, né? Porque eu falo sempre de educação positiva na sala de aula, gente, vai tornar o aprendizado muito mais significativo. E é isso que eu busco como professora. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou adorar responder.